150 dias de o dia 18 para repercutir o decreto e falar sobre o avanço do coronavírus em Goiás. Eu recebo aqui no estúdio o médico infectologista, uma das nossas referências aqui no estado, doutor Boaventura Braz de Queiroz. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua participação. Doutor que acompanhou, inclusive, o finalzinho da entrevista coletiva, dos anúncios, né, dessa flexibilização aí nesse momento aqui com a gente no estúdio. Queria que o senhor comentasse de uma forma geral na questão da saúde. Essa flexibilização é preocupante ou está tudo sob controle? Não, sem dúvida nenhuma, o processo da flexibilização sempre vai preocupar a área da saúde, né? E nesse aspecto, assim, o que mais me preocupa é realmente essa liberação para os cultos. Mesmo respeitando todos os detalhes, eu acho que aquelas pessoas que têm esse interesse e estão querendo mesmo se envolver com alguma coisa relacionada à parte espiritual, acho que deveria tentar, nesses próximos 40 dias, ainda ficar em casa e tomar essas decisões a título espiritual por conta própria. Essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que essa liberação ela não vem a ser uma boa medida diante da nossa realidade ainda, que nem chegou no topo do número de casos que nós devemos atingir no estado. Essa questão da máscara ser obrigatória, doutor, isso realmente ajuda? Sem dúvida nenhuma ajuda, é uma medida muito pertinente, já vem em encontro com tudo que nós temos de estudos no momento, né? E saiu agora um artigo nesse fim de semana mostrando claramente o benefício do uso de máscaras, mesmo que sejam essas máscaras de manufatura domiciliar, ela com certeza só traz benefício individual e ao coletivo, que é o mais importante nesse caso. Eu já ouvi muito falar a respeito dessas máscaras, por exemplo, que a máscara de tecido, ela te protege tantos por cento. Existe realmente isso confirmado, doutor? Não tem um estudo, tem muito estudo baseado na gramatura dessas máscaras. Então, quanto melhor a máscara do ponto de vista de gramatura, mais benefício vai trazer para o indivíduo e também para a coletividade. Eu quero convidar você aí de casa a participar desse nosso bate-papo aqui com o doutor Boaventura. É só você mandar a mensagem pelo WhatsApp 3201-7700. Inclusive, a gente já até recebeu algumas dessas mensagens. Eu achei bem interessante a da Jacirene, lá do setor aeroporto. Ela diz: minha mãe tem 93 anos, tem hipertensão controlada e Alzheimer ainda é ativa. Faz 35 dias que ela está isolada, sem receber nenhuma visita. Como saberemos o momento certo que os filhos poderem visitá-la, tomando aí todos os cuidados necessários? Ela cita aqui a máscara, a higiene nas mãos, calçados e o distanciamento de 2 metros. Bem, como você bem definiu, a parte governamental, o gestor público, ele está acompanhando, monitorando isso diariamente. Então, ninguém melhor do que a parte governamental, a parte do gestor público, para nos dizer que hora que nós podemos liberar literalmente toda essa questão do isolamento social para o estado de Goiás. Cristina mandou uma pergunta para a gente: crianças que já tiveram crises de asma e bronquite, há mais risco de morte, como para os idosos ou doentes crônicos? Qualquer pessoa, e a criança, infelizmente, nesse caso entra, que tenha problema respiratório, problema pulmonar, ela com certeza ela aumenta o risco em relação à comunidade na mesma faixa etária. Então nós temos na faixa etária de praticamente até os 40 anos, o risco de adoecer de forma grave é de 0,1%, é baixo, muito baixo. Mas a criança que tem porque infelizmente tem criança que tem diabetes desde os 10 anos de idade, tem criança que tem asma e é um quadro grave. Então essas crianças, elas realmente preocupam, deve tomar todas as vacinas que estão disponíveis, a vacina da gripe, vacina contra pneumococos, para reduzir esse risco nessa criança. Ela tinha pedido as dicas, então o doutor acabou de passar aí. Falando em crianças também, a gente viu a nota técnica que a Secretaria de Saúde enviou para o governo recomendando a suspensão das aulas até o dia 30 de maio. Ainda é uma nota técnica, a gente lembra apenas uma recomendação. O senhor acha que é uma medida necessária nesse momento? Eu considero que é uma medida necessária, mesmo que isso, infelizmente, venha a trazer muitos problemas internos, familiares, porque realmente não é fácil manter a estrutura com as crianças dentro de casa, né? Mas se a gente imaginar o volume de pessoas envolvidas com sala de aula, quer dizer, são os alunos, a maioria dessas crianças que desenvolver a Covid-19
será um quadro assintomático, portanto, ela vai estar transmitindo e disseminando esse vírus dentro de casa. Então, esse é um cuidado que a gente precisa, da melhor maneira possível, suavizar a nossa curva para que a gente continue tendo o volume de leitos disponível para que a gente tenha o menor impacto possível na mortalidade dentro do Estado. Antes da próxima pergunta, queria ler o comentário do pastor Paulo Rosa. Ele realmente concorda com o senhor e acha arriscado o ajuntamento nos cultos presenciais, até porque é difícil seguir todas as orientações aí para ter esses cultos religiosos. A gente viu também a flexibilização com relação aos salões de beleza, né, que pode funcionar 50%. O senhor acha arriscado também essa atividade, já que tem ali o toque o tempo inteiro entre os profissionais? Eu considero também temerária essa medida. Eu acho que nem é a questão do volume de pessoas, porque isso eu acho que pode ser muito bem controlado, colocar atendimento por horário, né? Mas só que é uma exposição delicada tanto para o profissional quanto para o usuário, né? Máscara de TNT, a pergunta aqui, pode usar e pode reutilizar? Preferencialmente não deve reutilizá-la. A máscara de TNT, eu acho que a pessoa que for produzir alguma máscara, de preferência que produza com algodão 100% e com uma ótima gramatura, ou seja, bem impermeável, aquela que realmente você percebe que na hora que você está respirando ou tiver alguma tosse, você não vai mobilizar, transmitir aquelas gotículas para frente. A Lisandra de Formosa quer saber a respeito das clínicas odontológicas. Existe alguma restrição? A gente acompanhou durante a entrevista coletiva, essa foi uma pergunta, inclusive, da nossa repórter, da Denise Parreira. A Procuradora-Geral do Estado disse que as clínicas odontológicas e também os consultórios podem voltar, sim, a funcionar, né, obedecendo todas as orientações. Por se tratar de áreas da saúde, é mais comum ter esse cuidado. Deve acentuar o cuidado nesse atendimento, né? E, de preferência, as pessoas que puderem adiar todo o seu procedimento para daqui 3 meses, eu creio que tanto o profissional quanto esse cidadão vai ganhar com isso. Pergunta interessante aqui, que eu acredito que é a dúvida de muita gente, veio da Miriam. Ela é motorista de aplicativo, estou trabalhando normalmente com vidros abertos, mas quando chove, preciso fechar os vidros. Tenho mais chance de pegar o coronavírus? Se ela ficar num ambiente fechado com outras pessoas, é claro que, infelizmente, aumenta esse risco, né? Ela precisa fazer uso da máscara, ela precisa ter o álcool gel e teve algumas situações aí de criatividade, de fazer uma anticâmara dentro do próprio veículo, que pode ser uma coisa a ser pensada e ela talvez tenha que pensar nisso também, né? Frederico pergunta para o senhor, doutor, o seguinte: viu algumas cidades que estão abrindo as academias, como em Tumbiara e Santa Helena. A gente lembra aí que não teve flexibilização para academias, né? O que o senhor acha disso? Eu acho que cabe ao gestor público tomar as atitudes necessárias para essa situação. Que não é recomendado Exato. Nesse momento. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a doença, doutor. A forma que ela está tomando conta aqui do Estado, que ela está evoluindo, digamos assim, usei o termo errado, que ela está evoluindo. Correto. É uma forma esperada? É uma forma desejada do ponto de vista da saúde? Eu diria que seria uma forma desejada, né? E, assim, é um cenário diante de todo, apesar que nós não temos uma situação totalmente sob controle, porque nós não temos rastreamento de pessoas assintomáticas. Nós tivemos um estudo agora no Rio Grande do Sul, que tem uma situação, assim, do ponto de vista de números, relativamente pequena em relação a São Paulo e Rio de Janeiro, mas esse movimento, por exemplo, no Rio Grande do Sul, mostrou que para cada pessoa contaminada, que tem uma notificação positiva, tem mais 7 pessoas que não foi notificada porque não foi feito esse rastreamento. Então, nesse padrão, apesar disso, nós ainda estamos com um cenário bem positivo, favorável à nossa população. Eu espero que a gente continue dando importância a esse isolamento social, não abra mão desse isolamento em todas as situações que a gente está vivendo, né?
O pico da doença tem se falado que vai acontecer no mês de junho. É isso mesmo que é o esperado aqui no estado? Esperado que seja em meados de maio, né? Início de maio para meados de maio, e depois deve persistir no mesmo patamar até junho. A gente quer dar uma pausa nesse bate-papo aqui com o doutor Boaventura, a gente volta a falar com ele, você pode mandar a sua pergunta. Aliás, doutor, parece que não pode continuar com a gente, né? Tem um outro compromisso. Sim. Felizmente, a gente vai trazer, então, mais informações em uma outra oportunidade, mas eu quero te agradecer por essa participação num dia tão importante como hoje, onde a gente viu aí uma série de flexibilizações, onde é realmente necessário ter uma orientação médica. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade.